Olá, meus queridos e minhas queridas, eu sou a Meire Melo e sejam todos bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês alguns acessórios que eu uso aqui no meu ateliê para fazer as minhas costuras, né? Eu vou dar uma visão geral para vocês e eu vou mostrar peça por peça o que eu tenho aqui. E essa dica pode ser legal não só para quem costura ou vai começar a costurar, mas também para lojistas, né? As lojas de armarinhos, de aviamentos, que procuram novidades e normalmente com a gente que mora em cidade pequena tem um pouco mais de dificuldade de encontrar, né? Então eu sempre aproveito as minhas viagens para São Paulo ou para São José do Rio Preto, Jundiaí, Campinas, para ver as novidades por aí. Hoje é dia 12 de julho de 2019, estamos às vésperas da Mega Artesanal, que vai ser agora em agosto, então com certeza lá vai ter muita novidade. Quem for, depois conta pra gente o que viu de novidade, eu vou me programar para ir, por enquanto ainda não confirmei, mas eu acredito que vai dar certo de eu ir. Aí eu conto as minhas experiências lá da Mega aqui para vocês, tá bom? Então vamos começar? Eu quero mostrar para vocês estes alfineteiros. Este daqui é o mais comum, que é o que o pessoal chama de Xing Ling, né? Esse daqui é muito legal. É uma agulha um pouco maior, mais resistente, e a gente consegue alfinetar tecidos mais grossos, como jeans, algumas jaquetas, né? Então, é muito bacana. Esse daqui também, ó, aqui, aliás, esse aqui. E aí eu quero mostrar para vocês a diferença. Normalmente, o do Xing Ling, né, que é esse aqui, ele é mais frágil e a gente usa para alfinetar tecidos mais finos, né? Olha a diferença em relação ao da estrela e o da bolinha, né? Então, ele é maior, mais firme e foi um grande achado, né? Eu ganhei esses maiores aqui de uma cliente e fiquei apaixonada por esses alfinetes. Quem faz patchwork costuma usar esses alfinetes aqui, né? Eles são mais compridos, mais finos, mais flexíveis, né? E também dá para usar na costura do dia a dia. E tem o outro alfinete, eu esvaziei a caixinha, pus aqui nesse potinho. Vocês vão ver que eu aproveito bastante embalagens. Então, esse aqui era de uma papinha e eu coloquei os alfinetes aqui, ó, tá vendo? Então, essa é a dica dos alfinetes. E aí eu quero dar um crédito para minha amiga Marisa Nascimento, que muito gentilmente fez para mim esse cupcake. Ela reaproveitou uma embalagem de iogurte e decorou, olha que graça, né? Olha, botãozinho, fuxico. E aí eu coloco aqui os alfinetes maiores. Nesse outro que ela fez para mim, que a gente chama de abóbora, eu coloco os alfinetes menores e aqueles outros sem a cabeça, né, colorida. Ok? Então, falamos de alfinetes. Agora eu quero mostrar para vocês, não sei se vocês já usaram esse recurso, isso aqui é um pregador de papel. Ó, vou chegar bem perto para vocês verem. Tem de vários tamanhos. Aí você pode estar me perguntando, para que você usa isso? Isso aqui, eu vi uma vez na internet, que a gente pode usar para segurar tecido. Então, se você vai fazer um corte e o tecido escorrega bastante, ou algumas camadas, então você usa esse pregadorzinho aqui para fazer isso. Existem uns próprios para costura, eu ainda não comprei os meus, mas eu já vi que tem para comprar. Às vezes também prender algumas coisas com alfinetinhos, os meus são coloridos. E aqui a gente tem dedal. Tem o dedal de metal, né, que todo mundo conhece. E tem esse dedal que ele tem silicone, ele se ajusta ao tamanho do dedo. E aí a pontinha de metal para ajudar a empurrar a agulha. Esse daqui, sabe onde eu comprei? Na revista Moda Casa da Avon. Então, se vocês não encontrarem
nas lojas de aviamentos, dá uma olhadinha na revista Moda Casa da Avon, que normalmente eles divulgam lá. Quem já trabalha com costura conhece essa peça, que é o desmanchador ou o abridor de casinha, né? Eu não uso muito para desmanchar, porque eu já estraguei roupas usando isso daqui. Então, eu vou mostrar para vocês o que eu uso para desmanchar, tá bom? Aí vocês vão ver agora alguns itens para a gente fazer. Opa, eu vou explicar essa escova de dente, calma aí. Esses itens aqui que a gente precisa no dia a dia. Aí você pode me perguntar, e esse estilete? Esse estilete aqui foi uma dica da minha mãe. Sabe o que a gente faz com ele? A gente abre costura. Isso mesmo. Às vezes para desmanchar uma jaqueta, calça jeans, algumas costuras que são muito duras para desmanchar a mão e às vezes a tesoura não desmancha. Então a gente consegue rapidinho desmanchar com ele. A dica é, ele tem que estar um pouco cego, porque se estiver muito afiado, corta o tecido. O extrator de grampo, por que eu tenho? Porque tem gente que grampeia a roupa para ajustar, segurar um zíper, fazer uma barra. Então, eu tenho aqui um extrator de grampos. Canetas, porque a gente precisa escrever, né, a modelagem, as medidas, etc. E aqui, ó, esses lápis e essa caneta são os marcadores de tecido. Aqui é uma caneta que ela apaga quando a gente passa com ferro ou quando a pessoa lava. Existem várias cores no mercado. Eu tenho a verde, foi a que eu mais gostei, mas tem laranja, amarelo, vermelho, azul, se eu não me engano, mas para mim funciona verde. Esse lápis aqui é bem legal. Além de ele riscar, se você riscar errado, ele tem uma escovinha. Então dá para você apagar. E aí você risca do jeito que você quiser. Certo? Aqui, um lápis grafite, só que esse é o 6B. Ele é o mais indicado para costura, né? Não sei se vai dar para ver o número, mas ele é o 6B, tá? Então, pode ver, eu uso bastante. Eu fui para São José do Rio Preto na Páscoa, passei no lugar lá, encontrei baratinho, já comprei mais 3. Não pode faltar. Esse daqui, não sei se vocês já conhecem, também é um lápis para riscar e ele tem uma coisa bem legal. Ele tem um papel que envolve a parte que risca. Então, à medida que ele vai acabando, eu deixei de propósito esse fiozinho aqui para mostrar que você vai puxando esse fiozinho e o papel vai abrindo. E aí você deixa no tamanho que você quiser. Eu exagerei nesse tamanho aqui para conseguir mostrar para vocês, tá bom? Aí tem giz branco, né? Aliás, lápis branco. Eu mostrei o preto, então aqui tá o branco. Tem um giz também, que eles chamam de giz da moda, branco. Só que eu acho ele muito fraco, né? E aí, essa semana eu precisava marcar umas roupas que estavam um pouco mais difícil de marcar com giz normal, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Eu decidi usar esse lápis de cor. Ele é um lápis de cor da Faber-Castell. Tá aqui, não sei se vai ficar bem legível aí no vídeo. É o lápis branco. Esse aqui é da linha Eco, da Faber-Castell. E eu testei com as outras cores e ficou muito legal. Então, fica uma dica. Eu não tinha encontrado isso ainda na internet, de usar lápis de cor para fazer os riscos. Aí, mostrando o giz, pode ver que eu uso bastante, né? Então, são giz que a gente encontra normalmente nas lojas de aviamento, né? O azul, o vermelho, um beijinho, o amarelinho. E essa dica também, que quem não sabe, eu comento agora, mas eu acho que muita gente já sabe, que é aproveitar um sabonete. Quando ele estiver no finalzinho, não deixa ele ficar muito fino porque ele quebra, né? Então, quando ele estiver para acabar, você tira do banheiro e põe lá na costura. Risca, que é uma beleza. Aí, falando ainda de riscar, essa aqui é a dica da minha mãe. Ela começou a usar giz
de giz escolar. Aí nós encontramos lá em Rio Preto essa caixa, que é um giz antialérgico. Ele é forrado com uma película transparente, então ele risca o tecido, o papel, né, ou a lousa, e não suja a mão. Então é bem bacana e ele marca super bem. Aí tá de xereta aqui a escova de dente. Pra que eu uso escova de dente? Quem já desmanchou uma barra de uma calça jeans ou de um vestido, já deve ter visto que no vinco da barra fica sempre uma poeira. Às vezes a pessoa usou a roupa na praia, aí tem um pouquinho de areia, né? E aquilo fica grudado no tecido. Então eu decidi aproveitar uma escova de dente velha que eu tinha lá em casa e trazer aqui para o ateliê. Então ela é super útil. Vou mostrar que ela tá bem usada, né? E ela quebra um galhão. Aproveitando aqui ainda sobre os marcadores, eu comprei ontem num bazar aqui em Itatiba, que é a papelaria do Lucas, esse lápis de cor justamente para ter mais cores para fazer os riscos. E eu fiz um teste com giz de cera e também funcionou. Então funciona sobre veludo, sobre moletom, soft. Então riscou bem melhor do que o outro giz que eu mostrei para vocês, tá bom? Aqui, ó, quero mostrar o seguinte. Eu aproveitei uma embalagem que eu comprei um sonho no supermercado aqui da cidade. E eu falei, nossa, essa embalagem é tão legal, acho que dá para usar no ateliê, né? O que eu fiz? Eu tô guardando aqui o giz que eu tô usando. Então, ele fica protegido porque tem uma tampa, né? E ótimo, não preciso me preocupar com isso e ainda tô contribuindo com o meio ambiente de não jogar essa embalagem nem no lixo, nem no reciclável, e tô aproveitando aqui no ateliê. Aí a calculadora. Por que a calculadora? Costurar sem calculadora não dá. A gente precisa fazer cálculos de modelagem, da conta do cliente, né? Então, eu tenho uma pequenininha aqui. Então, eu recomendo que vocês também tenham uma calculadora aí com vocês. Agora, esses dois aqui. Para quem não conhece, a diferença entre os dois. Esse primeiro aqui é um perfurador. A ponta dele é mais fina e ele tem a mesma espessura nessa parte de metal. Esse outro aqui é o auxiliar de costura. Ele é também, né, com uma ponta fina, mas não tanto quanto o perfurador. E ele vai aumentando de tamanho na parte do metal. Então, normalmente a gente usa o furador para marcar um molde, né, porque a ponta dele é mais fina, então a gente consegue marcar o molde em cima do tecido e aí marca onde vai ter uma pence, né, algum detalhe da costura, e aí ele vaza papel e tecido. Já o auxiliar de costura, ele serve tanto para você usar quando você está costurando e precisa dar um molejo no tecido. Então, em vez de você ficar com o dedo ou pegar um alfinete, você usa o auxiliar de costura, que ele vai realmente fazer o papel dele, que é auxiliar na costura. Claro, não escolher esse nome à toa. E a parte legal também, que ele aumenta aqui de tamanho, que se você tiver que fazer um furo e alargar, por exemplo, então você pode usar o auxiliar de costura para isso, né? Para alargar um buraco, um corte, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Agora vamos aqui, tesouras. Depois eu falo das bobinas. Esse aqui é um porta-tesoura que eu ganhei da minha professora do Senac, a professora Rosana, e ela deu pra gente no final do curso de modelagem, e é meu companheiro desde 2015. Sou muito grata a ela por tudo que eu aprendi com ela. Então, o porta-tesoura é uma grande recordação de tudo que eu vivi lá no Senac. Se você não tem um, é fácil. Na internet tem molde, muito fácil de fazer. Você pode usar 2 tecidos diferentes, como ela usou aqui. No caso, esse cabe em 3 tesouras. E você pode pendurar. Ela colocou uma fitinha aqui, ó, que é onde eu penduro próximo à minha máquina, tá? Aí, tesouras.
Eu tenho várias, mas aqui eu vou mostrar duas. E uma dica, a tesoura preta eu uso para tecido. Como é para tecido, eu coloquei uma fita, ok, eu sei que só vou usar ela para tecido. A vermelha eu uso para papel ou plástico, dependendo do que aparecer aqui no ateliê, mas eu não uso ela para tecido, assim como a de tecido eu não uso para fazer corte de outras coisas, né? E eu tenho essa tesourinha que eu falo que é mágica na minha vida, porque eu até mandei afiar mais a ponta dela. Eu uso essa tesourinha para fazer desmanches de costura. Ela é perfeita. Com essa ponta fina, eu faço assim milagres na hora de desmanchar uma costura mais difícil, pespontos, aqueles acabamentos de calça jeans. Então, é bem interessante. Eu recomendo que você tenha uma tesoura dessa. Ela vem com um protetor da ponta dela. Na verdade, eu tenho duas. Uma fica amarrada na minha máquina e essa aqui eu deixo solta, porque aí eu posso me movimentar com ela para desmanchar em outro lugar, que nem eu estou mostrando todas essas coisas, em cima da mesa de corte. Então, às vezes eu preciso fazer algum desmanche aqui na mesa, então eu trago essa tesoura. Eu gosto muito de trabalhar com opções da mesma coisa em vários lugares onde eu vou trabalhar. Por exemplo, eu tenho uma fita métrica do lado da minha mesa de costura, uma fita métrica em cima da mesa de corte e uma fita métrica lá na recepção, onde eu atendo as clientes. Então, não tem essa de ficar procurando fita métrica desesperadamente, né? Porque parece que ela tem magia. Quando você precisa dela, ela some, né? Falando dela, aqui, vou mostrar uma das minhas fitas. E eu particularmente gosto do lado mais claro, né? Eu não consigo trabalhar muito com o lado azul dela. Então, ela tá aqui, minha companheirinha já de quase 5 anos. E aí também tem uma outra tesourinha que o pessoal usa bastante, que é esse aqui. Normalmente o pessoal chama de tesourinha de arremate, né? E aí eu ganhei um cordão que eu coloco no pescoço. E aí fica fácil para eu fazer o acabamento e ir para onde eu quiser com ela. Então, sem perigo de cair e de estragar a ponta, ok? Então, vamos ver aqui. Eu quis mostrar para vocês isso aqui. Eu quis não, eu quero. É uma caixinha que eu comprei, paguei acho que R$ 1,99. Ela não é grande, ela deve ter uns 7 centímetros por 7. E eu queria organizar as minhas bobinas, porque eu gosto de ter bobinas com as linhas que eu mais uso. Então, eu comprei essa caixinha de plástico e aqui eu coloco as bobinas, aqui eu coloco os acessórios da máquina, né? Então, tem pezinho de zíper e outras coisas, bobinas vazias e tal. Eu tenho aqui, num plastiquinho separado, algumas bobinas já cheias, com linhas de pesponto, porque eu faço muita reforma em calça jeans, barra, essas coisas, então precisa de linha de pesponto. Então, eu já deixo algumas bobinas cheias. Aqui do lado, nós temos as agulhas. Eu tenho uma máquina industrial Singer, que também faz zigue-zague. E como eu costuro vários tipos de tecido, eu tenho desde a número 10, para costurar a malha, até a número 21, se eu não me engano. Acho que é 21 que tá aqui, ó. Isso, 21. Então, cada pacotinho desse, ou cada papelzinho desse, eu identifico com o número da agulha. E aí, quando eu quero saber essas aqui, eu olho atrás, ó. Essa é a número 9. Essa aqui é a número 14. Não vai dar pra ver. Então, tá separadinho aqui. E eu deixo essas agulhas na mesma caixinha, onde ficam os pezinhos, né? Os acessórios da máquina. Então, vamos pra cá agora. Vocês vão me perguntar, Meire, o que é isso? O que é essa coisa estranha? Eu também faço artesanato com papel, com MDF, com tecido, né?
E um vizinho meu me deu uma placa de metal, ela é bem fininha, ó, eu vou dobrar, ela é bem maleável. E eu cortei essa placa de metal neste tamanho, colei uns pedaços de EVA, um pouquinho mais grosso, e sabe o que eu faço com isso? Eu marco com o ferro as dobras, por exemplo, dobra de barra. Então, eu marco a medida, né, que eu quero a minha dobradura, e aí eu coloco essa placa, dobro o tecido em cima e eu fico com uma marcação perfeita. Legal, né? Aí o EVA por quê? Porque quando eu testei a primeira vez, eu queimei a mão, que na hora que eu passei o ferro em cima do tecido e isso aqui estava no meio do tecido, eu queimei a mão. Aí eu falei, não, eu preciso colocar alguma coisa para proteger minha mão. E aí eu coloquei esses pedaços de EVA que eu tinha lá, né, uns retalhos, e funciona super bem. Eu falei para vocês, né, que eu aproveito coisas recicláveis, né? Essa aqui, acho que todo mundo conhece, né, mas para quem é novo aí no mundo da costura, eu tenho 3 tamanhos de palitos de churrasco. Esse daqui é mais grosso, esse é médio, esse é fino. O mais grosso é o maior, o outro é intermediário e esse é menor. E eu uso esses palitos para fazer vira de cinto, né, de algum roletê. Então, cada um deles me ajuda naquilo que eu preciso. Se eu uso um tecido mais grosso, aí eu pego esse daqui, que é mais resistente. Aí, na medida do tipo de tecido, é o tipo de palito que eu uso, ok? Aqui atrás, eu tô mostrando 2 réguas. A de cima, essa daqui, é mais histórica. Na verdade, ela é de madeira mesmo, é da minha mãe. E acho que acompanha minha mãe uns 50 anos. Tá aqui com a gente. E recentemente eu precisei de uma pra mim, né, porque eu tava usando a dela. Aí eu comprei essa daqui, também de 60 centímetros, só que ela é de MDF. Então ela é mais leve e funciona super bem, ok? Vamos vir pra cá. Lembra do potinho que eu guardo giz? Eu amei esse potinho. Aí eu aproveitei para guardar algumas coisinhas que estavam soltas, né? Então, um pedaço de tira aqui, ó, de alça de sacola, algumas coisas que vêm nas roupas das clientes e elas mandam tirar, e aí eu guardo, porque às vezes dá para aproveitar em outra peça, né? Então, ó, tem bastante coisinha aqui. Aqui, uma cola de artesão, de uso múltiplo, então é sempre bom ter uma cola de silicone para a gente ter como socorrer em algum trabalho que a gente vai fazer. Aqui do lado eu vou mostrar para vocês que é bom ter no ateliê algumas pedras, ou de granito ou de mármore. Aqui eu ganhei, não sou São Paulina, não sou palmeirense, eu trabalhava numa empresa e ganhei de brinde, então acabou ficando aqui no ateliê. E essa daqui, que é de granito, eu fui numa loja aqui da cidade, perguntei se eles tinham retalho, eles tinham e cortaram para mim no tamanho que eu queria, fizeram de graça. Eu tenho acho que umas 5 ou 6 pedras e resolve super bem quando a gente precisa cortar o molde, colocar o molde em cima do tecido, um tecido que é muito liso, escorregadio, então a gente precisa sempre ter algumas pedras para ajudar nessa missão. Aqui eu vou mostrar um coração feito pela minha amiga Ivete Barreiro e é um porta-alfinete. Então eu trouxe assim só como modelinho, ele fica pendurado lá do meu lado também e é onde eu coloco as agulhas que eu mais uso, né? Os alfinetes aqui. Aqui tem uma agulha super fininha e comprida que eu comprei essa semana. Nossa, tá sendo excelente trabalhar com essa agulha. E falando em agulha ainda, eu comprei várias agulhas e para elas não se perderem e nem eu perdê-las, né, digamos assim, eu coloquei uma a uma nesse pedacinho de soft,
soft branco. Então, eu tenho agulhas de vários tamanhos, de várias espessuras, buracos de todos os tamanhos aqui, que me auxiliam quando eu preciso fazer algum trabalho à mão. Então, as agulhas estão aqui para me ajudar. Ok, eu não estou ganhando nada para fazer propaganda da Avon. O que esse creme está fazendo aí? Esse creme, toda costureira, toda modelista precisa ter por perto. Porque dependendo do tecido, se a mão tiver áspera, você pode desfiar o tecido, ou a linha começa a grudar muito na sua mão. Então, nada como estar com a mão limpa e hidratada para a gente trabalhar com mais tranquilidade, né? A minha outra dica é que vocês tenham um livro caixa, digamos assim, né? Então, esse aqui é onde eu registro todos os meus trabalhos, né? O que entra de dinheiro, o que sai. Então, tá tudo sob controle, ok? Então, um livro caixa. Outros acessórios. Esse daqui é um perfurador. Ó, ele tem uma mola, ele tem um limite, né, de apertar, e ele faz piques em moldes. Então, a gente usa isso daqui para fazer piques nos moldes de papel. Normalmente, a gente usa papel craft para fazer os moldes, né? Tem gente que usa jornal, então fica a critério de cada um. Mas esse é um acessório muito importante na hora da modelagem. Uma lupa. Muito bom! Eu já precisei de lupa várias vezes, principalmente para ver o número da agulha, porque vamos combinar, né? Ninguém merece pegar uma agulha, tentar ler o número dela e não conseguir enxergar. Então, lupa na agulha. E para outros trabalhos também, sempre é útil. Um cortador circular, bastante usado para quem faz patchwork e tal. Então, tem a mesa de corte, eu tenho aqui também, é que não coube na mesa, mas é bom ter um cortador circular. Esse outro aqui é um perfurador de papel, ele perfura redondinho. Então, por exemplo, se você corta seus moldes e quer pendurá-los, então você perfura no alto do molde e passa uma fita e pendura seu molde, né? Tem outras utilidades também, por exemplo, eu sou atriz de teatro, né? E uma vez eu usei esse daqui, esse picotador, para marcar os ingressos das pessoas que estavam indo assistir o espetáculo, né? Então, isso aqui tem múltiplas funções. Essa peça aqui eu comprei em São Paulo, numa loja chamada Chimenoyer. Eu tenho uma scan cut, e aí eu fui fazer um curso lá, e eu vi essa peça. Ela é ergonômica, né? Ela se molda na mão. E ela tem a ponta bem fina. Eu uso para fazer vinco, seja em tecido, seja em papel. Então, por exemplo, abrir costura, né? Então, ao invés de você ficar lá com a unha, você pode ter esse acessório aqui, um vincador de papel ou de tecido. Uma carretilha. A gente sempre precisa na hora de modelar ou carbonar, né? Então, é um acessório bastante usado. E também este daqui, que é um acessório usado mais para papel, mas eu já usei muito para tecido também. Se eu não me engano, o nome dele é dobrador, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, a ponta dele a gente usa para vincar. Quando a gente trabalha com artesanato de papel, a gente também usa a lateral dele. Beleza? E outra coisa aqui que precisa ter no ateliê de costura são as réguas, né? Aqui tá faltando a régua curva francesa. Numa outra oportunidade eu mostro para vocês. Então, a gente tem um esquadro, uma régua curva, e essa outra régua curva que normalmente a gente usa para marcar ganchos, cavas, às vezes até decote, né? Então, as réguas são importantes.
Essa daqui tem uma fitinha porque ela fica pendurada aqui na minha parede. Ok, então acho que desse lado aqui... Ah, eu não falei do apontador. Para esses lápis aqui, sem ser os dois que é de papel, a gente precisa ter um apontador. Esse meu aqui é chique. Comprei lá na Alemanha, da Faber-Castell. Nunca enferrujou. Já tem 12 anos. Agora vamos a essa caixa de coração. Eu fiz só uma demonstração do que a gente pode primeiro aproveitar. Era uma caixa de floricultura, tal. Então, ao invés de jogar no lixo, a gente aproveita ela. E estão aqui fitas de viés. Eu coloquei como demonstração fitas de cetim. Deixa eu soltar a tampa aqui. Ó, fitas de cetim. Essa daqui era de uma embalagem de presente que eu não usei. E aí eu guardei porque sempre é útil, né, na costura. Ó, essa outra também. Mas eu tenho muito mais. É que realmente para colocar nesse vídeo ia ficar muita informação. Agora, queria mostrar para vocês caixas organizadoras. Aqui tem duas. Essa aqui de botões e essa aqui de linhas. E eu vou falar para vocês. Essa aqui é um pouco menor. Vou afastar aqui para vocês verem. É onde eu coloco as linhas em forma de carretel. Então, como eu sou um pouco organizada, digamos assim, eu separei por cores, né? Fica fácil na hora de buscar. Então, tá aqui verde, rosa, azul. Eu usei o conceito da caixa de lápis de cor, né? Começa do branco e aí vai até o preto. O cinza eu tô dividindo espaço aqui com ele. Bem legal, né? Aí não enrosca uma linha na outra e fica fácil de usar. A caixa de baixo, ela é um pouco maior. Ó, ela é maior. E eu guardo botões. Eu tenho mais caixas dessas, só usei essa para demonstrar. Então, tem alguns acessórios aqui para macacão ou para cinto. Botões de vários tamanhos, separados por cor, né? E assim vai. Legal? Então, usar a caixa organizadora para organizar os seus botões. Essa aqui, um pouco menor, eu tenho os botões dourados e tenho os botões com algum tipo de decoração, né? Então, também para eles. E nessa outra caixa, que é um pouco maior do que a branquinha, eu coloco as linhas de pesponto. Como eu comentei, eu faço muito conserto de jeans, então eu preciso de várias opções de linha de pesponto, né? Opções de cores. Então, aqui são os tons mais ocre, né? Digamos assim. Aqui embaixo eu deixo os tons mais escuros, preto, azul marinho, cinza. Então, aqui embaixo tem azul, que vem bastante calça jeans com acabamento em tom de azul, né? E aqui a cola pano, né? Cola tecido, muito útil também. É bom a gente ter. Eu faço muito cirzido, então a cola pano me ajuda bastante. Falando em linha de pesponto, eu mostrei os carretéis. E eu tenho também uma caixa que eu aproveitei. Eu vendo Demilos. Então eu achei a caixa da Demilos bem resistente. E coloquei os tubos grandes de linha de pesponto. As cores mais usadas aqui que eu tenho. Tá? Aqui do lado, uma outra caixa também, reaproveitada. Era uma caixa de bolo. E aí estão zíperes, né? De várias cores, vários tamanhos e separados por tipo. Então, zíper comum, zíper invisível, né? Aí separado por tamanho, ó, esse aqui é bem grande, para vestido. Aí tem zíper invisível menor. E assim vai. Então, tem bastante zíper separadinho aqui por tamanho e por tipo, né? Uma outra coisa que a gente precisa ter bastante aqui no ateliê é velcro. E aí eu peguei um pote de sorvete, faz tempo esse aqui, a letra tá até sumindo, velcro,
Então, velcro preto, velcro branco. Tem um pedacinho de branco lá no fundo. Cadê? Cadê você, branco? Preciso comprar mais. Ó, velcro. Essa medida que mais usa aqui, tá? Mas se você quiser ter de outros tamanhos, não tem problema. E estamos chegando no fim do vídeo, que é elástico. Aqui vem muita troca de elástico. Então, a gente precisa de ter vários tamanhos. Eu escolhi alguns, então, de 0,5 centímetro, de 2 centímetros, 2,5 centímetros, de 4, né? Pra gente fazer a troca de elástico para as clientes, ou no caso de uma roupa sob medida, ter sempre à mão uma quantidade boa de elásticos. E também útil um porta-durex com durex. Na hora de fazer uma modelagem, precisar colar um papel, tal. Que, falando em colar, eu tenho aqui, ó, uma cola boa, que eu recomendo, que pode ser de qualquer marca, mas que seja extra e à base de PVA. Essa cola é ótima, 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 tanto para artesanato como para usar na costura, na colagem de moldes, né? Então, vou deixar ela aqui. E uma visão geral da mesa, tudo que eu falei para vocês, tá tudo aqui, ó. Acho que eu não esqueci de nada. Certo? Caixinha de linha, vou pôr ela aqui. E essa é a minha dica de hoje. Acho que eu vou terminar o vídeo com esse coração, porque eu fiz isso com muito amor e carinho. Espero que vocês gostem. Curtem, compartilhem, se inscrevam no meu canal, pretendo fazer mais vídeos. E eu abordo vários temas, né? Então, eu sou uma pessoa bastante, de temas bastante variados, né? Então, siga o meu canal e a gente se encontra por aí, ok? Até mais, bye bye!